Olá, povo de Deus! Nesse dia 5 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 43, que está escrito assim na palavra de Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subiu a Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai, com ele para fugir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com os seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá.
contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário em Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que, saindo Jeroboão a Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, a caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou uma veste nova e sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para si os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e te o darei a ti, as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. E quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Capítulo 11 de 1 Reis, nós podemos ver aqui, que começa a triste história sobre Salomão, que tão cheio de sabedoria, tão cheio de riqueza, ali se perde, ali se entregando a mulheres ali que o Senhor tinha falado para que ele não tivesse, contato com mulheres estranhas,
E ali ele se envolve com as mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, tudo, né, o tipo de mulher que o Senhor falou para Salomão não se envolver. E aí o Senhor fala para ele: você não vai entrar a elas, nem elas entrarão a você. E aí ele diz: de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir outros deuses. Olha como Deus é maravilhoso. Imagine Deus falando para você assim: olha, não faça tal coisa porque vai acontecer assim, assim, assim. Mas eu não sei o que passa na mente do ser humano, que o ser humano parece que gosta da coisa errada e gosta de sofrer sobre os seus erros. Porque tem pessoas que são avisadas para não cometer tais ações e essas pessoas cometem tais ações. Por quê? Porque não tem temor a Deus. Porque se as pessoas tivessem temor a Deus, né, se o ser humano temesse realmente a Deus, quando Deus avisa para não fazer, e Deus fala: olha, você não vai ter mulheres estranhas. Essas mulheres vão fazer você seguir outros deuses. E aí vai perverter o teu coração. É como se Deus estivesse falando para Salomão: Salomão, mantenha na posição. Deus queria abençoar Salomão? Queria. Deus queria honrar Salomão? Queria. Mas Deus, simplesmente, nós podemos ver aqui que a história está se repetindo. Passa rei, sai rei, né? E a gente está vendo aqui Deus falando a mesma coisa. Deus avisando a mesma coisa. E Salomão vai e perverte o coração, dando ouvido àquelas mulheres estranhas, conforme Deus tinha avisado, e começou a seguir após outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, né? E Deus ali já começa ali a planejar que Salomão ali, o reino dele fosse rasgado. Ele foi também, né, a adorar após Moloque, e aí também começou a fazer sacrifícios, queimar incenso a outros deuses, e o Senhor se indignou contra Salomão, porque Salomão desviou o coração do Senhor. Meu querido, não se desvie do seu coração de viver em santidade com o Senhor. Você quer a bênção de Deus? Vive em santidade. Vive em obediência. Como diz o ditado, depois não adianta chorar o leite derramado. Depois não adianta falar: ai, Deus não fez para mim. Porque, infelizmente, as pessoas, além de elas serem desobedientes, elas são ingratas. Elas não obedecem a Deus, não cumprem com a vontade do Senhor e ainda são ingratas para depois falar: ah, Deus não fez para mim. Deus não me ouviu. Deus não me atendeu. Deus, ele queria fazer o melhor para nós. Dos planos do Senhor é fazer o melhor para nós. Mas nós simplesmente precisamos obedecer. E nós podemos ver aqui também, dando continuidade ao capítulo, que vem ali o Senhor também, ali passando, né, o recado também, né, para Jeroboão, dizendo, né, que ele ali seria o próximo, né, ali escolhido pelo Senhor para reinar sobre 10 tribos. Por mais que Roboão ali, que era o sucessor de Salomão, tivesse ali que dar continuidade à escolha de Deus, era Jeroboão. E depois nós vamos ver o que aconteceu com Jeroboão também. Quando Deus fala com Jeroboão e Salomão toma conhecimento disso, Salomão persegue para tentar matar e Jeroboão foge para o Egito. E esta continuidade o pastor Mateus trará na próxima palavra do dia. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fique firme na presença do Senhor. Seja obediente para que você seja bem-sucedido na terra. Amém? Tenha um dia de bênção e de vitória. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.